Bom dia! Good morning! Ah, coisa bem bonita, gente! E isso aí, good morning! Hoje, então, a gente está na primeira semana de folclore de São José do Hortêncio, né? Que bonito, nós estamos todos aqui reunidos para lembrar a história, né? Para planejar o futuro, isso é muito legal, né? Eu vou me apresentar, vocês ainda não é todo mundo que me conhece, né? Eu sou Leofrida, em homenagem à minha mãe Leonida. Eu sou Pacas e eu queria dar boas-vindas para vocês. E, gente, hoje a gente vai conversar aqui para lembrar um pouco das nossas histórias, né? A gente tem professor, a gente tem ex-vereador, empresário aqui. Estamos aqui com a prefeita, né? Prefeita tão bonita, secretária de turismo, a Neuza. E assim, ó, antes então da gente começar esse bate-papo, eu queria convidar então a secretária Neuza para dar boas-vindas para vocês. Um good morning também, né? Bom dia para todos, então, sejam muito bem-vindos e a gente está muito feliz que todo mundo conseguiu vir mesmo com esse frio hoje, né? E a gente pensou esse momento justamente assim para todo mundo poder contar a história, as coisas que lembram. A ideia é um fala uma coisa, daí o outro lembra uma e comenta também. E a gente resolveu registrar isso porque as coisas se perdem, daqui a pouco a gente esqueceu essas histórias, então a gente precisa registrar isso, né? Então, em nome da administração também, assim, quero parabenizar que vocês vieram, então, assim, para a gente poder dar fazer essa primeira semana. Eu acredito que a gente possa fazer isso mais vezes, né? Em forma de conversa, bem informal, todo mundo se sinta bem à vontade, né? Gostaria de lembrar também assim, que é importante todo mundo desligar o telefone, né? Pra gente, como a gente está também nessa gravação. Se não começa a vibrar, aí atrapalha tudo, né? A gente se desconcentra. E para então a gente conseguir gravar, fazer uma boa gravação disso aí, tá bom? Muito obrigada. Agora então eu convido a excelentíssima, maravilhosa prefeita Esther para falar com vocês. Dizer que eu estou muito contente pela presença de todos vocês. Eu acho que é um momento importante da gente ainda tentar resgatar as tradições e as culturas dos nossos antepassados. E ninguém melhor do que pessoas da comunidade que já vivenciaram, que já têm uma experiência. Então, através desse evento, então, da primeira semana do folclore, que a gente pretende manter, justamente para a gente também registrar esses momentos, essas falas, essas memórias, as vivências de cada um de nós, de vocês, e dizer que nem a Neuza falou, que a gente pretende manter isso, né? Quem sabe aprimorar a cada ano, e eu espero que todos tenho certeza que todos têm ótimas histórias para contar, lembranças, memórias. Então, sintam-se à vontade, e eu adoro ouvir histórias, então, que a gente tenha um momento de descontração, de conversa, e obrigada por terem vindo. Muito obrigada, prefeita. Gente, isso aí é uma conversa, um bate-papo, não precisa só um falar, o outro fala um pouquinho. Isso também é importante, como a gente tem várias pessoas aqui, todo mundo bonito, arrumado, elegante, cada um fala um pouco, né? E daí eu também, gente, eu conheço assim, ó, eu sou de 2 irmãos, mas vim visitar várias vezes quando eu era jovem. Eu vim andar de bicicleta aqui, meu Deus, porque tem tantas montanhas, tem tanto verde bonito aqui, né? E daí, só que daí aqui tem bastante também lomba, né? Desci de bicicleta, essas lombas e tive que frear. Daí faltou o freio, tive que frear com os dentes. Daí aconteceu o quê? Não freiei, quebrei tudo os dentes. Mas estamos vivos, estamos bem. E daí, gente, isso que é bonito, né? Que agora é São José do Hortêncio, né? 34 anos de história, né? Mas antes era a linha, como é que começou tudo? Como é que era reconhecido? É do Rio? Quem lembra? Do Rio Cadeia, né?
era Rio Cateia, depois era a linha Hortêncio, para depois a cidade se emancipar e ser São José do Hortêncio. E aqui vocês já vivem muitos anos, né? E para começar, como é que tudo começou, as primeiras construções, vocês faziam tudo à mão, né? Com as árvores, vocês mesmos faziam as casas, plantavam algodão para fazer as roupas de vocês. Conta, quem quer falar um pouquinho de como tudo começou a povoar, né? A linha, o rio, isso também é legal a história do rio, né? Que era Rio Cateia, quando ele enchia, ninguém mais passava, até a ponte ser construída, não é verdade? Isso aí. Quem quer falar um pouco? Arroio Cateia, isso, Arroio Cateia. E como é que se apresente? É melhor vocês se apresentar, porque daí já sabe quem é quem. Como é o nome do senhor? Nacírio Ivo Pedman, a maioria me conhece como Ilvo. Ilvo. E o que tu lembra lá quando tu começou no Rio Cateia, no Arroio? Eu só sei que eu fui namorar com a minha esposa hoje, né? Linha Nova. Depois eles se mudaram para a Estância Velha. Aí não tinha ponte ainda. Se o rio estava cheio, só de canoa e de bicicleta até Presidente Lucena, arroiado naquela época. E daí como é que tu fazia para ir lá ver ela? Em 61 foi construída a ponte. Em 61? 61, né? E daí tu ia, como é que tu ia lá ver ela? Para Aí vocês o dois ônibus namorar? foi até no Rio lá. Depois ele veio até o Hortência, porque ia de ir namorar, porque o Hortência, né? E o senhor trabalhava em quê? Conta um pouco para nós. Naquela época tinha armazém e serraria. E como é que eram as indústrias aqui em São José do Hortêncio, né? Tem os calçadistas, né? Como é que começou? Pode contar. Na indústria de calçados, bom. Eu sou Liane Petri, né? Bender Petri, então somos parentes, eu e o Ilvo. Né? E daí essa indústria começou com o curtume, primeiramente, pelo que eu sei, né? Na verdade, eu nem sou daqui, eu nasci em Valreal, né? E daí eu só que me casei e vim para cá, né? Trabalhando na fábrica de calçados, né? E daí a indústria, esse curtume, eu me lembro que foi Oscar Kiva. E daí o meu sogro, na época, né, não estive aqui ainda, né? E eles tinham começado com um curtume. E daí começou indo, pelo que eu sei, né? Pelo que eles me contaram. Eles começaram com a fábrica calçadas. Calçado e depois veio o curtume, isso mesmo. Por isso eu digo, isso eu não sei direito agora, né? Calçado, mas pode ser, eu já ia ver curtume. O seu Edvino Petri, né? Alguém sabe. Aí depois veio o seu Anselmo Petri. Sim, e depois aí eles começaram, o sogro daí, né? Ele começou com uma fábrica de calçados, aí eu não sei, eu sempre achei que era o curtume o primeiro, aí ainda falta aquela coitada da Lori, né? Que faleceu esses dias, né? Que ela ia saber isso direitinho. Mas é o que eu sei, né? Depois já ele começou a bater o couro. Isso eu sei, me lembro, isso eu sei, né? Que ele bateu o couro, né? Para ele ficar firme, né? Nos joelhos, assim. E depois, então, como ele disse, que começaram com a fábrica uma fabriqueta, assim, né? De calçados, né? Mas eu não sei, isso foi onde estava a primeira fábrica. O Sírio deve saber. Sírio, se apresente aí para as pessoas ali. Bom, meu nome é Sírio Krumenau. Eu acho que é difícil vocês me conhecerem, né? Mas já sabe, se eu começo a falar, eu falo às vezes demais, por isso que nem levantei a mão. Não, mas aí tu começa a falar e tem quem lembrar de algum fato que ele falou também, colabora e já conta junto. Então é assim, sapato, a gente ia lá, eles tiravam a medida e faziam o sapato para a gente esperar até que ele estava pronto. Não ia na loja comprar. Era tudo na fábrica, daí tu dizia como tinha os modelos. Quem é tu? Apresenta, fala teu nome, querida, bonita. Elas me conhecem por Nilve. O certo é Nelvin, mas me conhecem por Nilve. E tá tudo bem, né? Também é bonito, né? Nilve Belter. E daí vocês iam nas fábricas dos calçados, sapateiros, mas daí já tinha vários modelos ou daí tu podia escolher? Tinha vários modelos.
aí eles tiravam a medida da gente, daí tinha que esperar até que o sapato estava pronto. E isso demorava muito? Quanto era o tempo para um sapato ficar pronto antigamente? 3 semanas, conforme o serviço que eles tinham. Muito bom, viu só? Foi feito sob medida. Sob medida, é. Não tinha vários números disponíveis como é agora. Isso, viu só? Isso é bem diferente, mudou muito. Então eu quero iniciar falando que em parte a Liane também tem razão, porque antes da fábrica de calçado tinha o costume Kiefer, lá na entrada São Sebastião do Caí. Antes do Kiefer tinha um costume aqui onde o Egídio Welter mora. Quando eu era leiteiro, quando eu era guri, ali tinha os tanques ainda, somente os tanques, não potreira ainda. Nós brincávamos lá naqueles tanques. Então tinha o Kiefer lá embaixo, o costume, e de linha nova o Ritter vinha com uma carroça levando couros da linha nova até lá. Até depois ele começou o costume Ritter. Então Hortência era sempre um dos pioneiros. Aqui nós tínhamos a Receita Federal antigamente. Nós tínhamos aqui um cartório de registro. O padre que estava aqui em Hortência lutava para que a sede fosse em Hortência. Só que aí os caienses foram mais inteligentes, transferiram o padre para lá. E aí não tinha mais líder aqui. Aí não tinha mais força, não, né? Então, o que o Ilgo falou, que ele ia lá, ele talvez não se lembrou, tinha 2 barcas no Arroio Cadeia. Uma era cuidada pelo meu tio, Nathanael Heinle, que vem a ser o pai do Menno Heinle, que o Menno Heinle vem a ser o pai do prefeito Alceu Heinle. É meu primo irmão, então o Menno, que já é falecido, e o Alceu. São parentes meus por causa da minha mãe, era irmã daquele barqueiro lá. Então aqui era pago pelo município de São Sebastião do Caí, uma taxinha, a gente pagava. Quando meu avô faleceu, isso foi, eu tinha uns 7 anos, acho. Aí nós passamos pela barca. Naquele dia foi o único dia que eu passei a cavalo em cima da barca. Até fiquei com muito medo quando a mãe guiou o cavalo até em cima da barca. Então Hortência tem tanta história, que eu não vou entrar, eu não sei onde começar. Se eu vou mais lá para trás ou vou na criação do município, que esse também tem muita história da criação do município. E como eu tenho o meu professor aqui universitário, eu já peço desculpas pelo meu mau português, né? Então, como ele é professor universitário... Mas então vamos já conhecer o teu professor, se apresente professor e fala um pouquinho das tuas lembranças, né? Lá de trás sobre a história da cidade. Vamos aproveitar essa deixa maravilhosa. Eu sou Paulo Franzen, sou natural daqui e eu realmente... História não é minha área principal, embora eu seja curioso sobre o assunto e pesquise com bastante frequência, então eu conheço algumas coisas. Mas quanto ao tema que estávamos falando, indústria de São José do Hortência, eu acho que devia classificar por épocas para começar, porque a comunidade aqui já tem quase 200 anos. Então, em épocas diferentes, teve indústrias diferentes. Então, já teve muitas atafonas, por exemplo, fábrica de cachaça, tinha várias trambiques, né? Sim, tinha a indústria de laticínios também, do Becker. Queijo, né? Ainda forte. Espanha, sim, Espanha. Em épocas diferentes teve indústria, teve também a serraria do Daimler, que funcionava em grande escala, né? E assim vai, né? Só para por essa... E por essas indústrias foi se desenvolvendo e a cidade também se emancipou, né? A indústria foi o fator, com certeza. Isso eu ia mesmo falar, né, que hoje quando, né, os imigrantes eles vieram para cá e o povoado, né, de São Sebastião do Caí, depois São José do Hortêncio é da cultura alemã. Estamos aqui, né, para falar do folclore, isso é muito legal, isso vai ficar registrado. Então os jovens, né, nós estávamos mesmo falando, né, graças a esse bate-papo eles vão ficar sabendo de boas histórias, né, porque eles não viveram.
Então é nesse momento que a gente vai deixar registrado para que eles, porque como é que eles precisam saber de onde eles vieram. E de onde eles vieram, essas são as histórias. E eu queria falar um pouquinho da agricultura. Como é que é a agricultura aqui? Cachaça, o pai deles, eles fabricavam cachaça. O pai de quem? Meu pai. Pai do meu sogro. Como é o nome da senhora? Também se apresenta, a gente quer te conhecer mais. Meu nome é Maria Elaine Hildesheim, casada Hildesheim de casa Sopenda. E o teu pai fazia cachaça, tu lembra ainda? Não, meu sogro. O teu pai, O olha teu só. pai. Pai dele. E como é que era, o que teu pai tu lembra daquela época da cachaça, como é que era isso? Wir haben immer Schnaps gemacht und Fahrt in die Apotheke gefahren und dann am Winter muss man vorher die Finger strack werden, am Zucker schaffen. Im Reden Zucker fora. Faça chuva, faça sol, tinha que recolher. E o nome era papagaio, cachaça, parece. Né? Papagaio. Papagaio era a marca. Era a marca papagaio, olha só. Tinha uma fábrica de cachaça, o nome era Vampiro. Vampiro, temos aqui o papagaio e o vampiro. Eu tenho uma rota lá em casa ainda, com gaúcho, com cavalo. Mais uma coisa, antes o Ilmo falou do Rio Gateia. Eu passei pelo Rio Gateia quando não tinha ponte ainda. Quando eu ia na aula, nós fizemos passeio para Ivuti, naquela época era Bom Jardim. Nós fomos de caminhão, Alfredo Espanha tinha um caminhão. E daí a gurizada foi toda em cima do caminhão, e uns velhinhos em cima do carro com a gurizada, cuidando deles, para não cair no rio, como a gurizada se comporta, copiando. E daí nós passamos. Naquela época não tinha medo, né? Não. Meu Deus, quanto mais praticar, melhor. Do lado do hospital, isso eu nunca esqueço. Isso era passeio turístico, vocês faziam já naquela época, viu só? Uma única pessoa que eu lembro dos velhinhos que foi junto foi o meu tio, o Leopoldo Kno. Foi o meu tio. Ele foi junto, os outros velhinhos eu não me lembro mais dos nomes. Que coisa bem boa. Viu só? E a agricultura? Como é que é a agricultura aqui para vocês? Quem lembra, quem trabalha ainda, quem vive? Era diversificado. Nós lá em casa, então nós tínhamos praticamente tudo, né? Então nós plantávamos arroz, amendoim, milho, feijão, alfafa. Nós vendíamos alfafa. Nós tínhamos porcos, nós tínhamos 7, 8... E daí para vender? Não só para casa, para vender, vendia. A sobra sempre era vendida, de tudo. Nós tínhamos 17, 20 porcos, né? O pai vendia porcos, vendia pouco de alfafa. E naquele tempo, para os mais novos, não se lembram, era tudo anotado num livro grande, no armazém. E as compras também, muitas famílias faziam assim. Então a gente somava depois no fim do ano e o que faltava botava em cima, pagava em cima ou recebia de volta. Isso nos primórdios, lá na década de 40, 50, era ainda assim, em Hortência. Eu me lembro muito bem dos pais que anotavam no cadernão, aquele caderno grande, e o meu cunhado era filho do Pedro Becker, que tinha aquele armazém onde o Ilmo depois, e o pai do Ilmo, continuar na frente da prefeitura lá, e lá o Pedro Becker tinha aquele livro, e o meu cunhado ficou com esse livro, e depois eu fui lendo os nomes, e veio, só que era tudo em R$1000. Então muita gente também não sabe, vem essa curiosidade daí, por que um conto? O que é um conto? O que é um conto? Um conto era 1000 vezes R$1000. 1000 vezes R$1000 virava um conto de réis. Então as pessoas compravam, quanto pagou por essa terra? 5 contos de réis. Então era 5 vezes 1000 contos de réis, era daí. Então como de conto ele ficou até hoje. Vive o conto das costas. Então o real é passado por conto. E antigamente vocês trabalhavam todo mundo na roça ou já começaram na indústria? Como é que era isso mais ou menos para vocês assim? Junto na roça com meu pai. Por isso queria falar sobre a parca ainda. Quando tinha 3, 4 anos, era fraqueza a parca, porque as nossas terras caíram justamente ao lado da parca, onde a parca existia, né? Aquele Schwong, Plo Schwong, a gente falou em Plo Schwong, mas era então Schwong Pereira, parece, né? Mas Plo Schwong só, né? Ele me levava e
se veio alguém para cruzar a barca, né? Então ele me veio lá na roça, pegava e me levou junto para fazer a viagem de barco. Isso ali me acontecia muitas vezes. E tem mais gente aqui que não falou ainda, que a gente quer conhecer, que tem que se apresentar. Nós temos ex-vereadores. Na lavoura. Eu vou acrescentar um pouco sobre a agricultura. Na época era tudo manual, não tinha máquina, porque eles falaram... Era tudo na frase com arado. Tudo na força, no muque, né? Meu Deus do céu. Não existia motosserra, não tinha trator, para arar era com animais, bois, vacas, e para roçar era com serrote, a mão. Então era bem diferente, na época era tudo mais difícil do que hoje. E você viu, inclusive, na rua, o pessoal, na época ainda era o município de Tucaí, eles trabalhavam com enxada, enxadão e pá. A mão faziam as valas com as mãos, com a pá e o enxadão. Então isso eu faço aqui, quando eu tinha uns 8 anos, ainda era assim, 8, 10 anos, funcionava assim. A nossa estrada lá para baixo era muito mais, quando chovia muito, era mais água do que estrada, porque simplesmente tinha aquele perímetro entre o Novarotsky até o Lambrana, aí alagava simplesmente a estrada toda, quando chovia muito. E aí eles começaram a fazer as valetas com as mãos, como é o nome? Dessa cidade, né? Vingatz Oswald era um que trabalhava muitos anos nesse sistema, e o Hensel Alves, eles inclusive lá na nossa terra eles fizeram um valor, inclusive vieram perguntar se podiam a água da estrada, então corria no nosso potreiro, só que isso pouco tempo depois estava fechado de novo. E outra coisa que é legal a gente conversar também, que isso mudou, que não é todo mundo que tinha oportunidade de estudar também, né? Antigamente nós estávamos conversando, eu e a minha amiga, deixa eu ver. Vamos, agora eu quero ver que tu vai falar um pouco, que a gente estava falando do transporte, né, de ir para a escola, como vocês iam para a escola, nem todo mundo estudava, ou estudava lá só, agora, né, agora é ano, né, antigamente era série que nós falava, né, e às vezes nem dava para concluir, e para chegar na escola não era assim, do lado de casa, ou tinha transporte, né, para deixar o filho, pega em casa, deixa na frente da escola, depois devolve para casa, não era bem assim. O que vocês lembram? Pode falar, amiga. Eu só tenho que dizer assim, eu vim para Hortência em 1985, nós viemos de Montenegro. Então, meus filhos eram pequenos, a Aline estava com 9 anos e o Iades com 4. E eu me lembro, isso marcou muito lá, que eu e meu marido, nós sempre damos muita importância para o estudo. A gente sempre tinha isso em mente, é o que a gente vai deixar para eles, é o estudo. O resto eles se viram depois para conseguir. Então eu tenho assim memórias muito boas da escola paroquial. O Ilvo levava o meu filho, o Iades, então porque não tinha, todo mundo sabe como é que era a estrada antes de emancipar. E a Aline, então eu me lembro, ela ia com os Pinta, com o pai do Ademir, né? Ele tinha a Kombi e a Aline ia para o Caí. Então a Aline ia para o Chiqueirinho, a Aline tinha que ir no Chiqueirinho. Meu Deus, eu disse chiqueiro para mim, é onde as galinhas ficam. Era na Kombi atrás, né, Aline? Era atrás, né, na Kombi, porque ela era a última a embarcar e era a menorzinha deles, né, a mais. Então essas coisas marcaram. Então isso eu me questiono muito hoje, os pais, assim, hoje tem tudo, a prefeitura dá tudo, o Estado dá tudo. Naquela época nós pagava tanto para a Aline como para o Iago, e a gente não reclamava. Como é teu nome? Eu tenho que se apresentar. Elita Regina Brickman. Agora sim. E, então isso me chama a atenção, porque a Aline, tanto um como o outro, trabalham na área da educação. E a reclamação que vem dos pais quando o ônibus esquece às vezes uma criança, ou a criança não está ali, ou querem que peguem. Tinha que pegar. Poxa vida, a gente pagava e a gente dava graças a Deus que tinha alguém para levar nossos filhos. Nós nunca reclamamos disso. Então é uma coisa que eu queria deixar para os pais.
Isso atualmente, valorizar o que a prefeitura dá, o que o Estado dá, que isso, né, seu Erni, o Erni é professor também, ele sabe muito bem, isso não tinha, a gente tinha que pagar para os nossos filhos e nós não reclamávamos. Então isso me marcou muito. Isso. O Chiqueirinho e o Ilvo passando lá com a Come pegando Iades e a Aline indo pro CAI cuspindo. Não, isso que a Aline ainda já teve sorte, né, gente? Porque antigamente ela pegava o chiqueirinho, nem que era o chiqueirinho, né? É o lugar que soprava, né? Mas pelo menos ainda ia e chegava na escola ainda limpinha, né? Não suada, tá aí, né? Elegante ainda, com os cabelos penteados, todos dentes. O problema é quando a gente, porque tem gente que teve que ir a pé para a escola. Alguém ali foi para a escola a pé? Todos, né? Isso é verdade. Daí tinha que trocar o calçado, né? Porque às vezes era dia de chuva. Tinha tênis, era aquele calçado duro. Nós fazíamos Que chute, né? no pátio para aquecer as crianças no Da inverno. maquinha Holzschleppja. Sim, não saia com pau. E que namoram com Porque eles vinham todos Não tinha chamados. aqueles agasalhos bons que tem hoje. Não tinha mochila, não, tudo era improvisado. Um saco. E os professores aqui, então, acaba de saber, tem, né? Meu nome é Ademir. Ademir, pode falar, Ademir, a gente quer te escutar. Para concluir também sobre esse transporte, eu sou natural do Arroio Bonito, ali, né? Pertence onde fica a Levita, né? Quase no final do município. E a gente vinha com o ônibus caiense, né? Do CAI, porque a gente pertencia para o CAI. Daí a gente embarcava ali no Arroio Bonito, andava acho que 1 quilômetro, um pouco mais, para quem conhece a curva dos Ruros, lá era complicada aquela curva com barro vermelho. A gente chegava até ali e o ônibus não ia mais. Daí todo mundo dentro do ônibus, mais os passageiros normais que vinham para o Hortêncio. Daí o motorista, ele deixava o ônibus abandonado, geralmente era o CUR, que todo mundo conhece, o CUR Cola aqui do Hortêncio. Ele ia num vizinho que tinha uma junta de boi, pegava a junta de boi, colocava na frente do ônibus, né? E daí o proprietário soltava um grito para os bois, daí arrancava e para tentar sair do atoleiro. Meu, era tudo com emoção daí, meu Deus do céu. É que assim, por um lado, talvez, assim, não vamos culpar o município do CAI, mas as estradas eram precárias, meio, tem que ser abandonado, tem que ser abandonado. Daí a gente vinha até na escola, quando a gente conseguia chegar na escola, ninguém entrava na sala, na volta do ônibus, porque ele ia até no final da avenida, a gente dizia o canto. Hoje o canto é bem mais adiante, né? Mas o canto era nos trilhos ali. Daí o ônibus voltava e a gente tinha certeza que ele não subia a lomba da escola paroquial ali na Sociedade de São José, ele não conseguia subir. Eu me lembro muito que o seu Cifre, eles compraram um trator novo e daí o pessoal chamava o Cifre, ou senão lá os pacas lá embaixo. Eles tinham um maço. Isso era bonito, que todo mundo se ajudava, né, gente? Todo mundo colaborava. E nós ficávamos ali, a gente não entrava na sala de aula. Primeiro a gente queria ver o trator rebocando o ônibus para cima de novo. Isso era um espetáculo. E no desfile de 7 de setembro, a gente essa era a regra, né? Desfile, né? Os alunos e... Marchando, né? Marchando. Deus o livre se não marchava. A banda era da própria escola, se ensaiava ali, né? E daí assim, aí era fileiras de 3. A estrada era tão estreitinha que a fileira de 3 estava certinha ali. Não tinha Submetida. Hoje a gente olha a avenida, o tamanho dela, né? Mas era assim, 3 filas e aí a estrada estava preenchida. O resto já era valeta para os lados. E olha que legal, pela estrada, essa história a gente pode ver como tudo melhorou, né? Isso é muito legal. É assim, eu queria acrescentar que o Tarcísio lembrou muito bem que era tudo manual, a mão e tudo. E tinha Wohnsteia. Na década de 40 e 50, São Sebastião do CAI cobrava Wohnsteia, imposto sobre as carroças. Eu me lembro bem do meu tio, tinha uma plaquinha na carroça, plaga. Isso aí estava liberado. Ja, der muss Steuer bezahlen, tinha uma plaquinha na carroça e eu brigava com meu pai que não tinha pago o imposto ainda, que eu queria porque achava bonita aquela, mas tinha plaquinha não, sabia eu que aquilo custava. A sorte, eu tenho ainda recibos disso. Muitos anos depois, preste pouca atenção isso aqui. É que eles estão emocionados, que agora todo mundo lembrou das
pouquinho da sua... Então, deixa a Sírio concluir. Então São Sebastião do Caí fez um cadastro e lá por volta, não sei de que ano, eu tive que trazer um documento do pai, me parece que foi a aposentadoria, mas não me lembro muito bem, que ele era pedreiro e tal, mas já contava, e daí eles abriram o cadastro e me deram uma certidão que ele tinha pago o imposto da carroça. Aí voltamos ao meu tempo, eu era leiteiro, e como alguém falou ali que a estradinha era estreita, e era 3 pessoas. 3 pessoas. E era de brita ou de saibro, e as minhas vaquinhas que puxavam a carroça não queriam caminhar em cima das pedras. E eu, então, do lado, assim, resparava para o vale. Até que um dia o subprefeito Oscar Kiefer me chamou. Ele disse, Hildebert, meu segundo nome é Hildebert. Ali tem um grande erro, os alemães sempre chamavam pelo segundo nome. Isso me deu N problemas na vida do segundo nome. É muito importante saberem que sempre tem que ser chamado o primeiro nome, porque no governo sempre vale o primeiro nome. Aí o Oscar me chamou e disse, Sírio, eu vou ter que te multar. Por quê? Hildebert, eu vou ter que te multar. Eu disse, por quê? Du tust doch mit der Karette Ritsche in die Kroh. Und tust mir die Kroh zuritschen. Nachher muss der Hänsel alles die aufschreiben und das bleibt nicht zu sehen. Wenn du nicht mal alles in die Kroh ritschen, muss ich dich montieren. Ich sagte, mein Vieh geht aber nicht, über die stehende tun durch die Kroh weh. Então era aquela polêmica. Então é tudo que eles estão falando aí é pura verdade. Então eu estudava um livro desse tamanho sobre Hortência. Sobre a estrada. Sobre a estrada. 3 pessoas, 3 Stück. Somente. Und die Schulakuris sind alle in die Schule gegangen und dann sind sie nicht durch den Weg gegangen. Du musst immer einen Weg sind über den Parango. Und das war schön. E tem Parango, né? Meu Deus do céu. Und dann sind runtergerutscht und haben die Mama geschenkt. Hast schon nochmal die Hose rot voll Leben? Wo passiert denn das? Mas agora, gente, essas lombas agora é tudo chique, né? Os turistas, eles tudo, o pessoal das bicicletas, eu já vinha, imagina, lá anos atrás eu já fazia os turismos de bicicleta. Agora, né, tem um monte de gente que vem porque esses morros, o pessoal da bicicleta gosta dessas coisas radicais, né? Parando bordo de passarela? Isso aí, claro, as passarelas e agora a gente tem pontes, né? E eu queria um pouquinho para os professores, como é que eram os alunos naquela época, os professores que Olha, isso é um orgulho, né? Não, isso nós temos que falar, palmas. Olha aqui está o aluno e o professor junto reunido para falar sobre a história do município. Palmas, não, vamos lá. Esse é um momento bem importante. E o mais importante, professor, e o mais bonito é ver o olho dele brilhando. Isso é muito legal, né? Ela também foi minha professora. Oh, meu Deus! Minha também. Olha só que encontro mais maravilhoso. Aí sim, né, gente? Encontro de gerações e um orgulhoso do outro. Eu estava falando com ele. Imagina nós, nas férias, fazendo curso de aperfeiçoamento lá no CAI. Nas férias. Viu só? Meu Deus. Daí tinha que ficar lá, porque eu não tinha assim o magistério, eu tinha feito o ginásio, né? Mas tu era esforçada. Tinha que, daí depois, aí vinha, nós pertencia ao CAI, daí eles vinham, aí eles começaram a fazer esses cursos, daí geralmente nas férias nós estávamos lá, fazendo as férias lá no CAI, fazendo cursos. Mas era chique. Era, meu Deus, naquela época que fazia isso, curso era celebridade já. Ficava lá na casa de alguém, né, que a gente conhecia, ficava lá todas as férias, só voltava fim de semana. E daí, mais inteligente? Ela tinha que ir ainda a pé até São José para pegar o ônibus, imagina, 7 quilômetros, caminhando. Eu fiz aquela caminhada, aí cada mês depois tinha que ir na reunião lá no CAI, sempre caminhando, até que depois a gente tinha um carro, né? Mas por isso que está tão bem hoje. Eu ia dizer só que a Normélia Scholl, ela não fez esse trajeto. Sim, ela fez e ela estragou os pés porque ela ia para casa sempre de chinelo de dedo. Era para usar calçado, estragou os pés.
Depois ficou com problema. E professor, como é que tu se sente aqui então com teus alunos aqui na plateia, aqui no bate-papo junto contigo? Como é que eram os alunos antigamente? Porque agora está complicado. Olha. Ele não pode ser que ele torcia as orelhas das crianças. Ai, esses... Não pode contar, isso vai ficar gente mais ou menos. Politicamente correto. Os alunos que eu tenho ainda contato, tenho muitos, tudo gente boa, todos estão bem, graças a Deus. Eu acho que eu era brava, mas acho que a gente tocou eles. Missão cumprida. Eu acho. Todos estão bem. Toda gente boa que não seguiram o caminho errado. Isso. E agora fala tu um pouquinho, Hernani? Erni, foi que eu disse, Erni. Meu nome é Erni Mauro e na minha época, quando eu comecei a lecionar, eu vim do exército em janeiro e em outubro comecei sem mais nem menos. Eu fui pego assim. Que o professor que estava lecionando, ele se aposentou, que foi o Powerman, e inclusive ele estava doente. Então eu comecei a lecionar em 1º de outubro de 59. E como eu digo, agora tem um problema e com os alunos, os professores têm muitos problemas sérios, eu sei disso. No meu tempo tinha também problemas. No meu tempo as crianças chegavam na escola e mal sabiam dizer bom dia. Isso era muita coisa, a gente era obrigado a falar alemão. E isso tudo, até vou contar uma piada que eu já contei há pouco, que realmente me aconteceu. A gente gosta de piada, Deus o livre, daí a vida fica mais bonita, né? Eu tinha o costume de perguntar o nome então da criança e praticamente eu sabia o nome de todos que vinham no começo do ano, os novos, não, os que já estavam há 1, 2 anos atrás. Então eu geralmente perguntava o nome deles, como é que é teu nome? Tinha um aluno, ele ficou quieto, não respondeu. Eu perguntava 2, 3 vezes, eu não tinha jeito de outra, perguntava de uma maneira assim, sempre diferente. Não tinha jeito para ele responder. Aí eu perguntei em alemão assim, die Mama kichelt ja back. Was wie ruft die? Dann stelle ich immer los. Aí eu estava. Eu sabia o nome dele, mas eu queria saber por ele. Claro, é importante. Isso eu acho que... Antes ele matou. Eu acho que isso... Aí tu pediu para ele trazer um para ti? Mas eu acho que essa foi uma situação que foi mais complicada com a criança lá. A gente era obrigado a falar o alemão com elas. Hoje eu sei, tem gente lecionando, eu acho que hoje já tem um outro lado que é mais complicado, né? Que isso naquela época, isso era até, como eu disse, até uma brincadeira, mas hoje o caso é bem mais sério. E vocês, né, vários vieram então da região do Hunsrück, e como é que vocês lidaram com essa transição, né, do alemão, que agora nem todo mundo mais spreche Deutsch, né, muitos ali, as crianças, né, ainda um e outro ainda fala, né, mas isso já não é mais comum, na época de vocês, sim. Como é que foi essa transição, né, do spreche Deutsch para o brasileiros? Era difícil. Eu lembro assim, eu sou a Mara Petri, e eu comecei a estudar na primeira série no grupo escolar, uma escolinha estadual que ainda tinha, e eu não sabia falar muito bem português. Então,
um dia quebrou a ponta do meu lápis e na época nós não tínhamos apontadora, a professora que tinha uma gilete para apontar. Que tudo era mais difícil, né? Até para apontar o lápis era mais duro. Eu não sabia, daí eu fui lá na frente da prof e mostrei o lápis. E ela disse, o que tu quer? E eu, Spitzmann. E ela disse, eu não entendo alemão. O que tu quer? Eu não sabia dizer apontar o lápis. E daí eu fiquei, ela não me apontou meu lápis porque eu não sabia dizer. Né? Eu tinha que saber dizer apontar o lápis. E ela tinha entendido tudo, mas ela queria me forçar a falar, só que eu não tinha de onde tirar o apontar lápis, né? Então é uma coisa que eu me lembro, que aquilo me marcou porque eu não consegui apontar meu lápis naquele dia, né? Mas a gente aprende com isso, né? Depois a gente pergunta em casa e sabia. Isso faz parte da nossa história, é uma transição, é um fato muito importante, né? Essa diferença, né? Quando a gente só falava uma língua, isso era natural e depois isso não é mais e isso não é mais aceito, né? Claro, acho que aqui ainda em São José a gente fala, valoriza, porque isso é a nossa cultura, né? A gente sempre fala, a gente tem sotaque mesmo, isso não tem que ter vergonha nenhuma, isso é a gente, é a nossa história. A gente levava castigo quando falava alemão. Não podia falar alemão na escola, porque tinha que aprender o português, né? Então era uma parte da história que eu acho que se explica por que não podia falar o alemão. Mas hoje a gente valoriza, hoje a gente gostaria que falassem alemão. Olha que curioso, né? Então vocês falavam alemão e aí teve o problema, né? Então Getúlio Vargas proibiu, não podia mais falar e aí isso foi bem dolorido e graças a Deus isso mudou e agora a gente pode de novo expressar, né? E se sentir orgulhoso, que nem a prefeita falou, é a nossa identidade, é a nossa história e a gente pode ensinar aos nossos netos. Claro, talvez eles não vão aprender a falar tudo, mas uma e outra palavra, né? Para eles saberem que essa é a história deles também, né? Te apresenta, bonita. Tá, meu nome é Ingrid Arno, todo mundo me conhece. Assim, ó, o que forçou essa história que eu lembre de não poder mais falar alemão foi a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. A partir dali, eu sei, todo mundo teve que esconder as Bíblias. A mãe tinha uma Bíblia alemã em casa. Tá, dela não sei assim, mas essa história eu escutei. Tudo que tu tinha em alemão, tu tinha que eliminar. Por causa Isso é muito triste, é como se a gente tem que esquecer quem a gente é, né? Pensa bem, mesmo aqui bem, imagine o interior que isso aqui era. Então, mas éramos alemães, né? Eles, então... Que nem ele ali, não sei, eram crianças, bebês ainda, eu acho, né? O pai nasceu em 39, no caso, né? Sim. E daí depois... criança. Mas como nós falamos, todo mundo aqui que é... Então, a gente entrou na escola não sabendo nada, e não tinha nem TV em casa, pra gente ter uma rádio, né, mãe? Para daí escutar e aprender dessa forma, né? Que hoje quando a gente quer aprender uma língua nova, daí a gente vai olhando filme, né? Daí que já começa a ouvir. E aprende a falar inglês olhando filmes, né? Quase, mas você entendeu alguma coisa. Mas nem pensar, nem sabia que... E aí as pessoas, daí é isso, os teus colegas, né? Tu vai conversar com os teus colegas, eles falam a mesma língua que tu, aí era muito difícil, né? Grupo escolar. E como é que conta? Eu adorei ouvir essa história do lápis, né? É uma história simples, mas que marca a gente, né? Porque ela não sabia. Na frente da escola, onde a gente entrava, tinha uma valeta e tinha um cano. E a gurizada, que nem hoje, correndo, empurrando. Daí um amigo me deu um empurrão, eu caí na valeta, estava toda molhada. Daí uma outra amiga precisava ir comigo para casa. E era longe? Sim, aonde está a fábrica dos Schaefer. Bem longe. Eu quase estou morando lá no Morro Grande. Mas essa é a parte boa, caminhar perto, a casa se molhar toda, chover, era melhor ainda. Principalmente para casa, entrar numa valetinha e se molhar. Ninguém morreu. Tá tudo bem. É que agora, olha que loucura, né? Agora a caminhada. Nós precisávamos pôr a mão assim em cima do banco, como a professora bateu com uma varinha em cima da mão.
Isso eu me lembro ainda. Como acontecia quando não se comportava, fazia uma coisa errada, o que acontecia? Sim. Dava? Tinha que botar a mão em cima do banco e ela batia com a varinha em cima. E fazia barulho aí. O meu professor já foi um pouco mais tranquilo, ele só puxava aqui na cantinha. Cara, isso. A base da madeira. Isso tu não passou, meu, coisa boa. E na verdade ele fazia isso mais para tu escutar melhor, né, professor? Aí tava uma puxadinha, ele ia escutar melhor o que tu tava dizendo, né? Tá aí sim. E olha que curioso, né? Agora que nem a gente tá falando de bicicleta, que é turismo, caminhada também agora virou sinal de saúde, de lazer, caminhar aqui pelo São José do Hortêncio, que é tão bonito esse verde que a gente não encontra, né? Isso é uma qualidade de vida, o ar puro. A gente sabe que as pessoas da capital estão vindo para cá porque elas querem isso e é lazer, mas antigamente não, isso era o único jeito de se locomover e de chegar nos lugares, né? Depois de anos, quando vieram freiras, eu fui na aula das freiras lá em cima. Essa escola pequena que está lá. E quando nós nos comportávamos, daí também ganhamos castigo. Precisávamos ir na frente do quadro e ficar de mãos abertas, assim, passando vergonha, né? Eu ia dizer, não ajoelhar. Se a gente baixava os braços, já batia de novo. Meu Deus do céu. Isso cansa, ficando com os braços assim. Não foi ajoelhar em cima de milho ainda? Às vezes se precisava até ajoelhar. Meu, então era régua, era o milho e ainda tinha que passar vergonha na frente do quadro. Ainda é que? Hoje seria bullying. Agora isso aí, muito bem que tu lembrou. Hoje em dia isso é bullying, Deus o livre, Agora é só diálogo, né? Isso aí tem que conversar com calma, né? Não pode aumentar o tom, senão já tá problema. Não, mas eu queria ouvir esse moço bonito que tá me olhando agora aqui. Eu não ouvi a tua voz ainda, eu quero ouvir um pouquinho. Como é teu nome? Você, claro. Uma história que tu lembra de tudo que nós falamos aqui um pouco. O que tu lembrou agora nesse tempo todo? Tá, meu nome é Siegfried Hare. Ai, mas fala de novo. Eu acho que esse nome é muito elegante. Vamos ouvir, ô amiga, só um pouquinho, tá? Vamos ouvir aqui, olha esse nome magnífico aqui. Meu Deus, pode falar de mim. Siegfried Hare. Esse é original. Tá, e você me convoquei agora para testes, por exemplo. Isso aí, vamos lá. Portanto, vamos loslassen. Não, só pisse. Gerade haben wir gesprochen, direkt gehabt von die kleine Kinder, die Deutsch sprechen. Ich habe einen Netinho, die wohnen aber jetzt in Sertão Capivara. Und dann kann man so jeden Sonntagmittag kommen die Mäuer, bei der Wobo. Und dann kam der und der will nicht Deutsch sprechen. Dann sage ich sagte, wo kann nichts Brasilianisch sprechen. Verstehen gar nichts. Wenn Sie mit mir erzählen, jetzt muss ich Deutsch sprechen. No fim das contas, agora o fantástico. Já sabe falar palavras em alemão tudo? Sabia. E é bom que agora ele vai ensinar os colegas. É bem assim, isso que é legal, bonito. E quando ele foi na aula, os primeiros dias, da eu konnte gar nichts Deutsch sprechen. Não, Brasilianisch konnte nicht sprechen. So war es. Und dann dann haben die Lehrer ihre Arbeit gehabt mit der. Die hat nur immer Deutsch gesprochen. E ele tem quantos anos? 6. 6. Meu, olha só. E ele fala tudo agora em alemão? Claro. Mas tu é muito bom, hein? Parabéns pra ti, olha. Und sogar
der Unibus, der fährt die viele. Und dann, die haben alle ihren Spaß an dem. Der bleibt nichts ist nicht frech, aber die Antwort. Und da hat die Chauffeur und die Auxiliare, die haben dann ihren Spaß an dem. Und dann haben die immer gefragt, wie heißt das, wie heißt das? Aber Brasilianisch haben die gefragt, wie heißt das auf Deutsch? Also, und direkt gesagt. Und da auf einmal hat der Chauffeur gefragt, wie heißt Unibus auf Deutsch? Unibus? Nee, auf Deutsch, so das war. Unibus? Die hat das dann nicht geglaubt. Und wie er dann heimgegangen ist, da hat seine Mama, die hat ihn dann immer abgefahren, abgeholt. Und Unibus. Da haben die dem das mal gesagt, dem der Mutter gefragt, wie ein Unibus das heißt auf Deutsch. Ein Unibus. Wir haben die ganze Zeit diskutiert mit dem Jungen. Mas isso também acontece muito, né? Além do sotaque, a gente está espreitando quando vê a gente fala uma palavra telefone também, né? Eu telefonir, né? Tem várias palavras que hoje em dia, né? A gente acaba que no Hunsrück a gente não tem a palavra correta, né? É correta não em alemão e a gente coloca em português com sotaque, né? Claro. Sabe de onde vem isso? A maioria das palavras, no caso, né, do dialeto, a gente então trouxe para cá. Agora, o que foi inventado depois de nós estarmos aqui, foi inventado no mundo, a gente não vivenciou mais isso na Alemanha. Então, o que aconteceu? A gente foi aportuguesando isso, né? Facão. Que nem... Facão. Potreia. Que nem celular, acho que celular, mas em alemão mesmo é hand, né? TV, aviões, tudo que foi inventado depois dessa vinda dos alemães para cá, a gente colocou um nome próprio, mais ou menos, que nem de navio viemos, né? De navio, Schiff, isso sabiam. Quando foi inventado o avião, Luftschiff, por quê? Porque era um navio que voava no ar, né? A gente ia improvisando, né? Então muita coisa foi sendo improvisada. Mas vamos lá, sobre esse tema das telefoniram, são palavras perfeitamente alemãs, né? Só um comentário. Mas, por outro lado, eu não sei, não consigo entender bem porque a gente resolve deixar de lado nossa língua, nossa cultura, para adotar outra coisa que talvez não tenha o mesmo valor. Então, eu preferiria estar aqui falando em alemão, com certeza. Mas hoje em dia está difícil, né? Mas isso é importante como ele fez, né? Ele mesmo que os tempos mudaram, né? Então algumas coisas vão mudando, mas isso é importante para nós. A gente tem que manter como ele fez com o neto dele, né? Não desistir, acho que não pode desistir. Eu gostaria de voltar um pouquinho, uma casinha para trás, sobre a educação, como o Paulinho falou. Eu comecei a pesquisar e a observar do porquê que aconteceu isso. O meu pai e essa geração do meu pai, de 1905, 1910 nascidos, eles liam muito em alemão. E eles tinham essa cultura da Alemanha e de tudo que nós conhecemos, o que interessa, a família e tal, e tal, e tal. O que aconteceu? Essa transição, como a senhora perguntou antes, a transição, o que aconteceu na transição? Ali que aconteceu um fato, não vou dizer triste porque deveria acontecer. Então o meu irmão, da década de 28, 30, essa gente de 35, eles mudaram para o português. E aí faltou esses livros, o conhecimento para ler em português. Eles deixaram a leitura de fora. O meu irmão praticamente não lia nada. O meu primo, o Arthur Petty, essa gente dessa geração, deixaram de ler
porque não entendia português e os livros em alemão eram deixados de lado. Tanto é que a biblioteca da Sociedade de São José, parece que eles tiveram que queimar na época da guerra, porque era a biblioteca em alemão. Não foi? Foi destruído, né? Não. Escondido. Ah, escondido, então melhor ainda. Escondido, e eu acho até que repartido entre pessoas de idade que eram só. Mas que bom que eles estão. O Tito de Calho era o meu avô, o Pedro Augusto Jung, na época. Sim. Mas quando E ele te contou essa história? Não, é que isso depois o pai e os filhos, não foi ele mesmo que contou, porque ele faleceu quando eu tinha 10 anos. Então eu tinha pouco convívio com ele. Claro. E eles tiveram que simplesmente tirar a biblioteca porque era praticamente quase tudo em alemão da sociedade. Mas que bom que eles não queimaram. Vamos pôr essa história no contexto mais amplo sobre a língua que se fala aqui. Bom, aqui, desde os primeiros imigrantes, tinha escola aqui. Se preocuparam por uma escola, igreja e sociedade eram as coisas mais importantes. Então, o que aconteceu na era Vargas, no governo de Getúlio Vargas, ele começou a campanha de nacionalização. Acho que as primeiras medidas saíram em 1933 e depois nos anos sucessivos foram se agravando. E até chegar naquela que era proibido falar outra língua que não fosse português aqui no Brasil. Isso já na época da guerra. E o que houve então? A escola aqui sempre foi em alemão, né? E aí não sei bem o que houve com a escola, mas não difícil encontrar pessoas qualificadas para ensinar em português. E a partir daí as crianças não aprendiam mais a ler em alemão e em consequência também não aprendiam mais. Foram perdendo o vocabulário, foram perdendo muitas palavras, até chegar na época de hoje. E essa fase de fechamento das escolas que tinha antes, até surgiu uma nova escola decente, aí teve uma perda enorme para a nossa língua e para a nossa cultura nesse período. Historicamente, acho que talvez mais antigos consigam falar mais a respeito. Mas hoje, assim, só questionando, que nem o meu, eu sei falar alemão, mas não é mais que nem o dele, supondo, né? A gente já mistura, como a gente diz, o portulão, né? Mas os nossos, no caso, os meus filhos, as filhas, então, elas entendem alemão. Tu pode falar o que quiser, mas se sai uma palavra, o sotaque delas é incrível. Tem que ver. Sai totalmente com sotaque, sabe? Então, eles falam português, né? E o alemão, mesmo esse dialeto que a gente fala, ele vem com sotaque. É muito estranho. É que não se tem mais o hábito de falar em casa. Então, eu vejo pela minha mãe, é mais fácil, ela se adaptou a falar em português do que as minhas filhas também entendem, mas pouco falam. Então foi mais fácil a mãe se adaptar a falar português do que todo mundo, né? Exatamente. Eu e ela conversamos em alemão ainda, mas... Quando o alemão era proibido, eu me lembro ainda, o nosso delegado aqui no Tense era o Faix, aqui na Palmira. E o pai, porque o Arthur, ele tinha um carro, parece que tinha mais um carro aqui no Tense. E o pai sempre levava aquele Faix nos bailes para escutar os bailes, né? Porque era delegado. E o pai, mas eu sempre estava junto com o pai nos bailes, né? Porque era criança, ninguém deixou as crianças em casa. Aí o pai falou alemão com aquela gente dos pais, assim, porque ninguém sabia falar o português. E o Faix estava junto aquele ali. Ô, seu Arthur, melhor te levar uma batata quente a pouco do que falar essa língua. Imagina!
É uma piada, mas essa era sério, estava junto aquilo ali. Não, e daí a gente fica pensando, tudo que a gente falou, vocês falaram, né, dos equipamentos de trabalho que não tinha, né, não tinha nada elétrico, tudo era no muque, na força, né, isso era difícil, aí teve essa questão muito forte da questão da linguagem, que não podia mais, foi proibido, mas vocês não desistiram, e vocês estão aqui para contar essa história com filhos criados, né, isso que é importante, né? A persistência, que hoje em dia as pessoas se magoam muito fácil, cansam muito fácil, então isso também é um problema. Por isso que a gente, e aí eu de novo volto, esse parabéns, né? A administração municipal que pensou nesse momento que agora está gravado, e a gente vai poder mostrar para mais alunos nas escolas, né? Para eles conhecerem a história deles, porque mesmo se eles não passaram por tudo isso que vocês passaram, vocês são parte da família deles e é a história deles também, né? E a gente já vai concluindo esse bate-papo, mas eu queria também conhecer e ouvir a história um pouquinho desse homem aqui, bonito também, que está do lado aqui do nosso amigo. Como é o nome do senhor? É meu filho. Oh, teu filho, olha só. Meu nome é Vitor Aranco, ele é meu pai, só vim acompanhar ele. Já é mais idade, daí Tu veio acompanhar? E o neto? Não, eu só tenho uma filha. Só tem, e ela fala em alemão? Não, ela entende também, mas para falar ela se atrapalha. Se atrapalha um pouquinho, né? Mas é bom que tu continua pelo menos uma e outra palavra, né? Sim, Isso é importante. É que nem as filhas delas ali, entende tudo, mas para falar, às vezes eu digo para ela, mas como é que... Isso aí é a mesma coisa como se nós aqui, nunca ninguém tinha aprendido a falar em português. Porque em casa a gente fala, bom, a minha esposa, ela é brasileira, mas assim, com os pais a gente fala tudo em alemão. Aí eu digo, isso aí é falta de interesse. E como é que é? Vocês estão morando ainda no mesmo lugar? Já se mudaram? Os amigos do tempo da escola, vocês ainda conversam? Como é que tá as relações depois de um tempo? Eu estou morando ainda onde eu nasci até hoje, nesse lugar. Olha só. Quantos anos? 71. Olha só que maravilha. Ele também. Ele também, olha só, eu adorei como ele senta muito elegante, viu só? Tu mesmo, olha só, gostei, as perninhas aqui. Eu posso fazer uma... Claro. Falar o alemão. Então eu conto o que aconteceu comigo, né, com meu marido, falecido marido. Eu fiz a 5ª série no Felipe Camarão, em São Sebastião do Caí. E como eu fui criada no interior, eu só falava alemão, tá? Fiz até a 4ª série no interior, mas a gente foi com sotaque, e que sotaque. E a gente, então, hoje eles iam dizer bullying, né? Então eu era assim, apontada porque eu falava errado. E daí, então, eu tive que aprender na marra a falar corretamente, porque eu passava vergonha. Quando os nossos filhos nasceram, a Aline e o Yades, o que eu e o meu marido decidimos? Eles vão primeiro aprender a falar o português, para não passar o que eu passei e o que o meu marido passou. Depois nós vamos ensinar eles o alemão. Então foi isso que eu e o Armando fizemos. A Aline e o Yades primeiro aprenderam a falar o português, mas tanto a Aline fala o alemão meio atrapalhado, mas ela fala, e o Yades fala corretamente o nosso Hunsrück. O Yades fala corretamente, porque ele tinha 4 anos quando nós viemos para cá, e ela já tinha 9. Mas isso eu quero dizer, então, eu sofri bullying, e muito, quando eu fui para o Felipe Camarão. E eu me sentia mal, porque eles debochavam. Olha a alemoa lá do interior. Olha ela, então eles falavam, repetiam uma palavra que eu dizia errado e debochavam de mim. E aí eu aprendi na marra,
Mas olha, isso é muito bonito que tu acabou de compartilhar, isso já fica de dica, porque olha como é legal a gente então aprender então o português, que é onde a gente vive, né? Que a gente tem também que saber falar. A nossa cultura ela é alemã, a nossa história ela é germânica, mas hoje então o português, isso é muito legal. Mas e daí depois tu ensinou a história para tua filha saber a história, da onde que ela veio, e por isso de novo a gente está aqui. E aí para encerrar eu queria agradecer muito a presença de cada um em nome, né, da prefeita, da secretária, e dizer uma coisa que eu li muito bonito, que agora eu já estou na internet, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu tenho WhatsApp, estou no Facebook e agora eu me atualizei, até no Instagram. E eu já olho no site também, daí eu entrei, porque eu gosto, São José, eu gostei muito do convite, muito obrigada. E eu pesquisei lá no site da prefeitura e tem uma frase fantástica, que é o resumo do que aconteceu aqui hoje de manhã, que lá diz que a gente precisa conhecer, saber da nossa história para valorizar o nosso presente e planejar o nosso futuro. E é isso exatamente que a gente está fazendo aqui. Wie ich der erste Tag in die Schule gegangen bin, konnte ich gar nichts lernen. Kein Wort. Und da war die, stell dich mal vor, die Gruppe Scholar hat das gegeben, die Schule. Und das war so Bänkchen von zwei Stück. Und da haben ich und Max Hofmann, du hast ja immer gekannt. Da haben wir vielleicht mehr gekannt, ja. Var det Leira? Max Leira? Nee, Santa Fu. Wir haben da beisammen gesetzt. Keine guten Worte, das sind ja auch nicht recht. Und so Gewerkschaft, jeder einer hat ein Heft gehabt. Auf einmal hatte ich noch mein Heft, das Blatt verrissen. Halb, ist die Hälfte verrissen. Ja, und jetzt kriegen wir es leer, haben wir so ewig zusammengeflogen. Ja, und dann hat die Collage gemacht. Professora konnte mir ja dann sagen. Ist die Professora gekommen und da hat der Max erst gesagt, da kaputt. Alles verloren. Da kaputt. Okay, die Professora, geht du Fahrer? Ich soll da morgen. E com essa história a gente então encerra Alas falou. E isso que é importante, a gente foi improvisando, adaptando e a gente está aqui agora para contar essas belíssimas histórias.